As complicações do novo coronavírus são mais comuns nos idosos. Por isso, nesse momento, todo mundo está pensando quais as medidas que devemos tomar para proteger os mais velhos. Bom, para esclarecer essas dúvidas e nos dar orientações, nós convidamos o geriatra Dr. Fernando Matar. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. A gente quer saber uma coisa assim bem prática com relação às orientações. Quais orientações a gente deve saber nesse momento? Obrigado pelo convite. É sempre bom nós conversarmos um pouquinho sobre o cuidado dos nossos idosos, né? E em relação a essas orientações, de antemão, assim, de geral, a gente poderia dizer que são as mesmas recomendações que todos nós devemos seguir neste momento. Manter o isolamento social, conforme recomendado pelos nossos órgãos administrativos e governamentais, manter a higienização de mãos constante, as etiquetas de controle de sintomas respiratórios e manter hábitos de vida saudáveis, que nós vamos poder falar um pouquinho mais agora. Bom, falando em hábitos de vida saudáveis, a alimentação é muito importante neste momento, né? Principalmente para este grupo de risco. Sim, sem dúvida. Dois aspectos que eu acho importante nós ressaltarmos em relação aos idosos. Neste momento de isolamento social, muitos idosos moram sozinhos e às vezes o acesso a esses alimentos ele acaba ficando restrito. Então é muito mais fácil eles ingerirem os alimentos que vão fornecer energia e às vezes a proteína e deixarem de ingerir um pouco vegetais, as frutas. Então daí que vem as nossas principais fontes dos nossos micronutrientes, que é o que vai ajudar a manter uma imunidade forte para lutar contra todas as infecções, inclusive essa que nós estamos aí lutando no mundo inteiro. Doutor Fernando, em quais casos deve-se restringir, né, o contato com idosos? Uma restrição mais rígida? Na verdade, existe essa preocupação tão grande com os idosos porque eles fazem parte do grupo de risco das pessoas que, em se contraindo a doença, têm mais chance de desenvolver as formas graves. Então, o idoso, de uma maneira geral, ele já é um grupo de risco, mas principalmente aquele idoso que tenha as comorbidades que a gente sabe que são as doenças associadas que também predispõem ao risco, hipertensão, diabetes, outras doenças crônicas degenerativas. Então, esses idosos, eles precisam realmente ter mais cuidado com o convívio. Mas, logicamente, fazendo um paralelo à questão do isolamento, nós temos que cuidar muito da saúde psíquica desses idosos, né? O isolamento ele pode se tornar um grande vilão se as famílias não ficarem atentas para ligarem com frequência, para colocarem essas crianças em contato telefônico de vídeo com esses idosos, manterem uma proximidade maior das demandas afetivas, a gente pode ter problemas de ordem psíquica que não são infrequentes e que nós já estamos começando a ver na nossa prática diária. Uma forma de amenizar isso é manter uma rotina e praticar atividade física, né? A atividade física, aliás, é recomendada para todos os grupos, independente de grupo de risco. No caso dos idosos, essa recomendação é muito importante, né, doutor? Então, primeiro, exercício físico é igual a funcionalidade, então isso é muito importante. E o segundo é que nós já temos várias evidências científicas que a atividade física ela realmente atua no nosso sistema imunológico, auxiliando em vários aspectos nas células que nos ajudam a combater as infecções. Então é importante que esses idosos mantenham. Além de ser uma atividade que emocionalmente ela acaba nos fortalecendo, nos deixando mais leves, né? Menos tensos com essa situação de restrição social. Fernanda, e com relação ao sol, tem se falado muito, né, de tomar sol, que isso é importante para os idosos. Explica melhor um pouco para a gente qual que é a sua recomendação com relação a isso. Sem dúvida, o sol é fundamental em todo momento da nossa vida. Na faixa etária dos idosos também ele é significativo em vários aspectos. Primeiro, do já consagrado efeito da vitamina D no metabolismo ósseo. Então, nós precisamos de ter níveis de vitamina D normais para nós mantermos a saúde do nosso sistema muscular esquelético. E logicamente que os idosos, pelo risco de osteoporose, isso se torna ainda mais importante. Mas também hoje a gente já tem algumas evidências mostrando
né? Ainda são estudos que estão ganhando corpo, não dá para a gente usar isso como uma verdade absoluta, mas a tendência cada vez maior é que a vitamina D ela tenha um papel também no nosso sistema imunológico. E aí, para isso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nas orientações, porque quando a gente fala isso, significa ter níveis normais e não reposições exageradas, tratamentos sem indicação e assim por diante. Então, a recomendação é que, como manutenção, todos os idosos façam um banho de sol, seja aí 10 a 15 minutinhos naquele horário em que o sol é mais forte, ou um período um pouco maior no sol mais fraco, que é mais seguro para a pele, né? Seja no apartamento, numa janela, seja em casa, num local que permita. Não precisa ser o corpo todo, pode ser pernas, pode ser braços, de uma forma que for fácil para ele conseguir realizar. E também procurar contato com o médico que o acompanha, né? Que às vezes ele vai precisar de fazer alguma suplementação através de medicamentos, mas isso sempre com orientação. Okay. E quando o idoso apresentar algum sintoma, qual que é a recomendação? Procurar o médico imediatamente? Então, essa doença, né, só para reforçar, eu acho que é válido, ela é uma doença que os sintomas iniciais são iguais aos de uma síndrome gripal. Pelo critério atual hoje do Ministério da Saúde, ele tem que ser uma síndrome gripal com febre, com exceção dos idosos, que é de quem nós estamos falando, porque muitas vezes a febre não vem. Então, pode ser uma síndrome gripal. Qualquer idoso que desenvolver sintoma gripal hoje no nosso país, ele é considerado um caso suspeito, mas ele não deve procurar o hospital para qualquer sintoma gripal. Então, ele deve observar a evolução desses sintomas e, ao menor sinal de qualquer dificuldade respiratória, febres mais intensas, prostração mais intensa, queda da alimentação, aí com certeza ele buscar o recurso do auxílio de atendimento médico. Mas hoje nós estamos observando aí no nosso país, principalmente na nossa cidade, nós temos vários mecanismos. Quando o idoso adoece, ele pode adicionar órgãos de saúde, tanto públicos quanto privados, para comunicar que ele está com sintomas gripais. Ele vai ser monitorado à distância, vai ser orientado sobre possíveis medicações que ele precisa usar, sobre necessidade de ir ou não presencialmente a um serviço de saúde. Então, é importante buscar uma referência da área de saúde para não deixar essa decisão do momento de buscar ajuda exclusivamente para alguém que não tenha essa capacitação. Para encerrar a nossa conversa, doutor Fernando, uma pergunta específica para aquelas pessoas que estão cuidando dos idosos, né? Tem alguma recomendação para eles? Eu acho que isso pode ajudar muita gente. Sim, inclusive a Sociedade Brasileira de Geriatria, a seção Minas, a SBGG Minas, ela até publicou algumas orientações para os cuidadores, para as pessoas que cuidam em casa, tudo. Na verdade, a gente precisa, assim, de cuidados básicos ao chegar em casa, higienizar a sola dos sapatos, aquela roupa que a gente vê em um ambiente público, se possível, colocar ela em um local adequado, tomar um banho, vestir uma roupa específica para cuidar daquele idoso, e depois a gente retomar a roupa pessoal para ir embora para casa. Higienizar sempre as mãos, seja lavando, seja com álcool gel. Então, os cuidados básicos são esses, quase iguais aos nossos mesmo, convívio diário com os nossos idosos. Obrigada, doutor. Informação de qualidade ajuda a proteger quem está mais vulnerável no momento. Por isso, nós vamos continuar postando vídeos com especialistas para você. E divulgue as nossas conversas. Você pode ajudar a esclarecer dúvidas de muita gente. Até mais!